Vamos ver se eu consigo. Recording progress. Viu, dona Gabi Zanella? Eu tô tentando fazer a Antonella sair, ela não quer sair. Deixa a Antonella aí. Oi, Não, Antonella. ela não deixa. Ela não deixa. Oi. Dá tchau. Ó, dá tchau pra mulherada. Oi. Ih, se escondeu. Ficou com vergonha. Tá, vou comprar chocolate. Galera, eu não estou vendo ninguém. Eu não sei se as câmeras estão fechadas mesmo ou a minha internet que não tá legal. Só lembrando, só sai na foto quem tá com a câmera aberta, porque a foto é tirada no meio da aula, então, né? Por favor, moças simpáticas e lindas, abram suas câmeras para me fazer companhia, para nos fazer companhia, né? Vou falar... Oi, Adri. Vou falar sempre aqui, vou repetir hoje, aproveitando que tem outras carinhas aqui. A gente não gosta de se sentir sozinho, gente. Então, agradeço, né, as meninas que estão sempre com a câmera aberta aqui, mas peço para as pessoas que estão com a câmera fechada, que mesmo que vocês estejam aí fazendo uma cozinha, cuidando do neném, tá tudo certo, gente. A gente só quer saber que a gente não tá falando para a parede aqui, que a gente não tá falando só para a tela do computador. Então, é bom a gente conversar com vocês e ver as carinhas de vocês, ver a reação, ver vocês fazendo, nossa, não entendi, para a gente entender para onde que tá, para que rumo que tá girando o negócio. Então, agradeço muito todas as câmeras que abriram depois que eu pedi. Quem não puder, né, tá tudo certo, fica tranquila, mas a gente gosta de companhia mesmo. Boa noite, oficialmente. Seja muito bem-vinda, Gabi. Eu sei que vocês estavam todas esperando muitíssimo por isso. A Ilô falou há uns 3... vou pedir para vocês fecharem os seus áudios, por favor. Para todo mundo deixar o áudio fechado, para a gente não atrapalhar a Gabi quando estiver falando. A Ilô comentou há acho que umas 3 semanas, né? Deixa eu só... umas 4 semanas. A Thalita estava contando as semanas aí. Ela faz umas 4 semanas que a Ilô comentou. Deixa eu só fechar aqui 2 áudios que estão abertos. E aí ficou nessa. E, gente, vocês não estão entendendo do tanto que a mulherada me perguntava, mas quando que vai vir a Gabi? Mas quando que a Gabi vai poder falar? Mas quando que vai vir aquela organização da Gabi? Então, aqui está a nossa maravilhosíssima Blue Diamond, Gabriela Meschini, para falar um pouquinho sobre as organizações e esses milhões de cadernos que ela tem. Então, Gabi, tô aqui, tô numa apresentação, vim aqui abrir a sala, vou estar te escutando e te acompanhando, que eu já tô indo para casa também. E aí lá de casa eu continuo no computador, mas vou deixar gravando aqui no computador da Thali, tá? Fica à vontade, a sala é sua, use quanto tempo você precisar. Só peço para você deixar uns 5, 10 minutinhos para no final a gente tirar dúvidas ali da mulherada. Mulherada, por favor, mantenham seus áudios fechados, porque às vezes a gente está falando e não escuta que o áudio está aberto, e aí atrapalha todo mundo que está escutando, tá bom? Aproveitem, pelo amor de Deus, não me façam passar vergonha, pegue papel e caneta para anotar tudo. Ô, Thay, se você quiser me colocar de anfitriã, se algum áudio estiver aberto, eu consigo mutar. Ai, perfeito. Nossa, a Antonella tá batendo na porta, meu Deus. Mas não dá para escutar, fica tranquila. Não tá. Tá batendo na porta, tá berrando, enfim. Tá tudo certo. Todo mundo mãe aqui, quase todo mundo mãe aqui. É verdade. Thay, obrigada, viu? Obrigada. Poderia ficar te ouvindo esses elogios aí, adorei. Linda, maravilhosa. Obrigada. Tempo. Então tá, pode mandar bala? Então tá. Gente, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história e da minha experiência. Vou acabar casando um pouco dos dois, tá? Para quem não me conhece, então vou falar brevemente sobre a minha história, porque isso linka muito com o que eu fui aprendendo no meio do caminho, tá? Se vocês estiverem ouvindo a Antonella gritar, berrar, bater na porta, alguém faz assim que eu dou um jeito aqui, tá? Se estiver atrapalhando. Mas então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu comecei na doTERRA faz 2 anos e 3 meses. E na época que eu comecei a desenvolver o negócio doTERRA, eu estava estudando para concursos, para ser juíza. Eu sou advogada por formação, né? Advoguei durante 3 anos. Depois que eu me formei, eu fui para fora fazer inglês jurídico e acabei praticando um pouco da advocacia e achava que era assim que eu ganharia a vida, né? Mas teve alguns
algumas intercorrências no meio do caminho, infelizmente uma delas foi o falecimento do meu pai, que me fez refletir demais. Quando eu perdi meu pai por um infarto fulminante, eu estava grávida da Antonella. Então, ele não conheceu a minha filha. Depois de 2 meses, ela nasceu, ele não conheceu ela. Então, eu acabei, assim, parando para refletir sobre muitas coisas na minha vida. Deixa eu ver se tem algum áudio ligado. Achei. E uma das coisas que me fez refletir no meio do caminho foi justamente o fato de a minha vida não estar tendo propósito, não tinha propósito quando eu advogava. E isso me incomodava. E depois que eu perdi meu pai, eu comecei a refletir sobre isso. Então, eu parei de advogar, comecei a estudar para concursos, né? Porque era um antigo sonho dele. Eu queria resgatar uma coisa que era dele, não era minha, mas era o que, naquele momento, eu conseguia fazer, porque eu queria ficar em casa, né? Estudando com a minha filha do lado. Então, eu comecei a estudar para concurso. Só que a do Terra apareceu na minha vida do Thales como uma oportunidade de empreender. E a gente decidiu abraçar essa oportunidade. Porque a pessoa que me apresentou me passou muita credibilidade. E ela passou, olha só como é importante a visão das pessoas que vêm no nosso caminho e como é importante a visão que você vende nesse projeto. Peraí, gente, deixa eu ver aqui quem tá. Tentem desativar, tá, o microfone, colocar no mudo, porque às vezes eu não consigo ver. Perfeito, foi. A visão da pessoa que me apresentou esse projeto foi tão fervorosa que naquele momento eu comprei uma visão. Ela simplesmente transferiu a crença dela para mim, transferiu muito bem transferida, porque eu não conhecia a companhia, eu não conhecia a doTERRA, eu não conhecia a oportunidade, muito menos óleos essenciais, e não tinha experiência com vendas, e eu comprei a visão. Então, hoje, o discurso que eu prefiro fazer, o discurso que eu faço, e o que eu gosto de fazer numa apresentação é transferir crença e vender visão. Tá? Isso, para mim, substitui qualquer habilidade que você não tem no começo. Porque eu estou contando toda a minha história para que vocês entendam que no meu começo tinha zero habilidade. Eu não tinha nenhuma habilidade em vendas, nenhuma habilidade em chamar pessoas, em fazer fechamentos, mas eu tinha muita decisão e muito ânimo. Desde o primeiro dia que eu comecei esse modelo de negócio, eu vivi, eu respirei isso e eu comecei a vender isso. Porque foi assim que eu conheci. Eu comprei dessa forma. E eu tô falando tudo isso para vocês porque no começo a gente não tem habilidade. Enquanto a gente não tem habilidade, a gente vai fazendo com a nossa decisão. A gente vai fazendo com o nosso esforço. Então, comecei um projeto novo, tô com medo, não tenho experiência em vendas, não sei o que eu faço, não sei sair do lugar. Só que eu tenho muito esforço. Eu tenho muita vontade de fazer acontecer. Então, tenho certeza que você vai dar certo nesse negócio. Porque você vai fazendo assim todos os dias com o seu esforço. A soma dos seus esforços diários vai ditar o rumo do seu sucesso. E foi isso que me fez trazer profissionalismo para esse modelo de negócio. Então, eu acabei me esforçando todos os dias, com a vontade de fazer acontecer, porque desde o primeiro dia que eu e o Thales começamos, a gente não entrou para fazer de qualquer jeito, a gente entrou para fazer dar certo, porque não tinha outra opção. Eu decidi parar de estudar para concurso no primeiro mês, porque eu vi a possibilidade aqui, eu vislumbrei os números. Vocês estão me ouvindo com facilidade? Tá travando. Tá, peraí. Ó, eu vou travar um pouco de verdade agora. Se cair, vocês esperem 1 minuto, porque eu vou colocar no meu celular. Vou colocar no 4G aqui, peraí. Vai cair, tá? Peraí. Travou, galera? A internet dela estava ruim, ela foi arrumar. Ela beleza. já volta. Voltou? Voltou? Perfeito. Tá dando para ouvir? Voltou. Então tá, eu coloquei no 4G porque eu sabia que ia cair, a porta tá fechada. Então, gente, a gente entrou sem opção. A gente entrou sem opção nenhuma. Eu tinha parado, eu tinha decidido parar de estudar para fazer esse negócio dar certo. E o Thales também. Porque quando ele começou a fazer doTERRA, ele foi... Uma das primeiras pessoas que ele convidou foi a chefe dele. Então, a chefe dele acabou dando férias para ele entrou com a bunda, ela entrou com o pé, e ele... Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele.
Então, a gente acabou fazendo desde então, desde o primeiro mês, de forma profissional. Só que a gente não tinha habilidade nenhuma, a gente não tinha material, a gente não tinha planejamento, nada. A gente foi aprendendo no meio do caminho com o nosso volume e com a nossa decisão. Então, quando a gente começou a fazer, a gente falou assim, não, vamos lá. A gente tomou algumas atitudes que trouxeram profissionalismo para o nosso negócio. Consequentemente, trouxeram os nossos resultados. E é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, sobre essas ações necessárias, essas atitudes necessárias que a gente tem que ter em doTERRA. Obviamente que a primeira delas foi a lista de contatos. Gente, isso é assim, é o primeiro passo. O primeiro passo é, assim, a sua lista de contatos. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E a nossa lista nunca teve um mínimo. Ah, vamos fazer no mínimo 100 nomes, que é o que todo mundo fala. Não, gente, é o máximo, é o que der, é tudo. É tudo. A gente deu o nosso tudo nesse negócio. Só que eu não saberia fazer minha lista de contatos antes se eu não soubesse em primeira mão o meu porquê. Então, sobre as atitudes que a gente tem que ter em doTERRA, eu comecei pelo meu motivo. Então, por que eu larguei a advocacia? Por que eu larguei os concursos públicos? Qual que é meu objetivo aqui dentro? Aonde que eu quero chegar? Por que eu entrei? Tudo na vida é assim, você tem que saber o que te move. Qual que é seu sonho? Porque daí fica mais fácil de você se desenvolver. Então, a primeira coisa foi o meu motivo. Depois disso, eu tive foco. Porque eu sabia que algumas coisas iriam me distrair no meio do caminho. Então, eu preferi eliminar as minhas distrações e trazer o meu foco. E o que eu eliminei? Eu eliminei fiz muitos sacrifícios, e a gente faz até hoje, eu sei que todo mundo aqui faz. Muitos churrascos entre amigos, muitos filmes, Netflix, usar o Instagram de uma forma não profissional para apenas ficar olhando a vida dos outros, isso tudo são distrações, você elimina as distrações quando você começa, e você traça o seu foco. Você tem um foco apenas e você estabelece o que é importante dentro do seu negócio. O meu foco naquele momento eram as atividades geradoras de renda. Tudo aquilo que me trouxesse retorno e renda seria o meu foco. O que não me trouxesse renda não seria uma distração e seria eliminado. Então, eu passei a apenas aplicar o que era atividade geradora de renda, que obviamente é o que vocês sabem. É o convite, uma reunião, um cadastro, uma prospecção, um acompanhamento. O seu foco, ele tem que ter sua total concentração. E 95% do seu foco são nas atividades geradoras de renda. Depois que eu fiz isso, né, tive o meu motivo, não, estou completamente focada, eu tive que fazer um plano de ação. Porque muitas pessoas, elas planejam, fazem plano de ação, só que elas não agem, porque daí é outra parte. Né? Então, o plano de ação, a falta de resultado, ela acontece porque as pessoas planejam, mas não agem. Então, eu tracei o meu plano de ação, que seria contatar tantas pessoas por dia, fazer tantas prospecções, fazer tantas postagens no Instagram, por exemplo. E depois que eu tracei esse plano, eu comecei a agir. Eu comecei a dia após dia fazer publicações no Instagram e ter a postura independente do meu resultado. A gente estava no evento de Golds e Acima, em Balneário, esse fim de semana, e o Eliezer me perguntou, mas como que você fazia no começo? Você não tinha resultado? Independente se eu não tivesse resultado, podia ser uma consultora de bem-estar apenas, manager que seja. Eu me posicionei no Instagram desde o primeiro dia. Eu estou falando do Instagram porque, para mim, ele foi o segredo do meu negócio, do meu sucesso em doTERRA, foi o meu Instagram. E eu me posicionei desde o primeiro dia no Instagram, fazendo todos os dias. Comecei falando dos olhos todos os dias, não deixei de falar da oportunidade de negócio, mesmo não tendo resultados, todos os dias. Todos os dias tinha convite para a oportunidade de empreender, tinha benefício de óleo, tinha promoção e tinha a minha vida, porque eu decidi fazer essa interligação. Eu decidi que o meu Instagram seria a minha vida em aberto, para que as pessoas pudessem se identificar, porque as pessoas se identificam com histórias, com pessoas. Não ia adiantar nada fazer uma coisa muito massiva de venda, porque não é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver a sua rotina, querem ver que você é produto do produto, que você é produto do negócio também. Porque independente se você está começando e não tem resultados, pessoas já têm resultados, então eu usava elas. Eu falava, ó, tá vendo essas pessoas aqui que têm resultados? Eu vou ter esses resultados, e quem quiser entrar comigo vai beber dessa mesma água. E desde o primeiro dia eu me posicionava dessa forma para as pessoas que eu estava prospectando, sejam os meus amigos, sejam as pessoas, os contatos frios do Instagram. Eu me posicionava nesse sentido, e isso foi a minha ação.
Então, eu fiz o meu plano de ação e minha ação foi completamente massiva em todos esses dias. Eu não deixei de fazer doTERRA em nenhum dia sequer. Gente, ó, faz 2 anos e 3 meses que a gente está em doTERRA. Nem um dia sequer eu deixei de fazer doTERRA. Nenhum dia. Independente da dificuldade, você não deixa de fazer. Isso é agir. Isso é agir massivamente. Mas, acima de tudo, acima de ser uma ação massiva, isso é a persistência. É a constância. E isso é a próxima atitude. Então, falei do motivo, falei do foco, seu plano de ação, a sua ação e a persistência, que é a constância. Você tem que ser constante nesse modelo de negócio, porque você vai tratar ele como a sua empresa. A sua empresa ela tem que ser movimentada todos os dias. Não existe uma empresa lá ficar simplesmente fechada porque você decidiu não trabalhar. O grande problema desse modelo de negócio é que você começa com muito pouco. É muito irrisório o fato de você pagar R$70, R$78 por mês num kit living e abrir uma empresa. E as pessoas acabam não dando valor porque é um valor completamente irrisório. Então, elas não entendem que isso é uma empresa e ela tem que ser aberta todos os dias, e ela tem que movimentar todos os dias. Isso é a constância, isso é a persistência, independente das dificuldades no meio do caminho. Depois que você começa a fazer essas atitudes, a sua última vai ser avaliar. Porque a partir do momento que você se avalia, poxa, eu estou tendo meu foco, fiz meu plano de ação, eu estou agindo, está me trazendo resultado? Não está me trazendo resultado? Você tem que fazer essa avaliação. Autoavaliação e a avaliação com o seu upline. Então, vocês procurem o upline de vocês para que ele corrija a rota, porque é muito necessário isso. A minha rota, no começo, infelizmente, ela não foi corrigida. Mas se tivesse sido corrigida, talvez eu aumentaria os meus resultados, não sei. Só que usem o upline de vocês. Só que vocês não vão usar ele para ele fazer as ações para você, não. Você vai sugar ele, chamando ele para ele ir numa apresentação, fazendo estratégia junto com você. Não é assim, me fala o que eu tenho que fazer tudo. Não. É você que vai até ele com as dúvidas prontas. É você que é o interessado na participação dele. E através disso ele vai ser um professor para você, ele vai ser o seu farol. O seu upline, ele é isso para você, ele é o caminho. Ele é o que vai te dar o farol, por quê? Porque o farol, porque ele vai iluminar o caminho para você. E por que o professor? Porque o professor não corrige prova para falar assim, aluno, você errou, você acertou? É isso que o seu upline vai fazer, então usem disso, porque o ajuste de rota e a avaliação do que vocês estão fazendo é completamente necessária. Por quê? Porque uma vez que vocês estão fazendo tudo isso, vocês estão agindo massivamente, estão traçando o plano de ação, mas não estão tendo resultados. Vocês vão ter que fazer essa avaliação para corrigir. Mas está tendo resultado, então potencializa. Então, é por isso que serve a avaliação, para corrigir o que não está dando certo e para potencializar o que está dando certo. E dito tudo isso, como que você... mas beleza, parece lindo, né? No papel e na prática, você tem um motivo, você tem um foco, você tem um plano de ação, você agir. Mas sabe como que você vai ter um sucesso real em doTERRA? Como você faz isso? Como você coloca a doTERRA na sua rotina? É você assistindo o maior número de apresentações do plano de negócio possível. Porque parece, eu já sei apresentar o plano de negócio, eu não preciso assistir aquelas apresentações que tem semanalmente. Gente, não. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa assistir a todo momento, o tempo todo, inclusive nós, tá? Vou tirar aqui. Aí. Inclusive nós. Por quê? Porque através da repetição, você vai ficar excelente naquilo que você quer fazer. Então, assista ao maior número de apresentações do plano de negócio e dos olhos possível. Os 12 olhos principais, eles têm que estar na ponta da língua e a sua história acima de tudo. Porque enquanto você não sabe sobre o plano de negócio, enquanto você não sabe sobre os 12 olhos, você tem que ser especialista na sua história. E a sua história é fácil de falar. Porque o que é a sua história? O que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir aquela história de herói. Olha, eu tinha uma vida assim, super para baixo, e tinha alguns percalços na minha vida, algumas dificuldades, mas... Aí vem a reviravolta, a história de herói. Aí eu conheci doTERRA, doTERRA trouxe sentido na minha vida, trouxe propósito na minha vida, comecei a ajudar pessoas e hoje sou paga para ajudar pessoas. Essa é a sua história de herói, você tem que ter ela assim, na ponta da língua e apresentar ela para o maior número de pessoas possível todos os dias, porque isso é apresentar o plano. Só que você vai aprimorando essa história quando você assiste o maior número de apresentações possíveis, porque daí você vai incluindo os olhos, vai incluindo o plano de negócio. Então, voltando,
assistam o maior número de apresentações possível, o maior número de classes possível e devorem no tempo extra que vocês têm os materiais da doTERRA. Os materiais oficiais da doTERRA, eles são um segredo para o negócio de vocês. Essas meninas aí que estão voando, decolando, batendo recordes, todas as aulas delas, das plataformas que elas têm, são baseadas nos materiais oficiais da doTERRA. Decole, compartilhe, construa, enfim, todos eles, devorem os materiais da doTERRA, tá? Estejam sempre conectados com a sua linha ascendente, já falei isso. E por último, duas coisas. Estejam em todos os eventos. E eventos inclui os alinhamentos que a gente está aqui hoje. Se você está conectado todos os dias em algum alinhamento, semanalmente em algum evento, mensalmente em algum evento, ou não deixa de participar de nenhum evento, você faz sacrifícios para estar lá, eu não tenho dúvidas que só o tempo vai ditar o rumo do seu sucesso, porque é só uma questão de tempo. Só uma questão de respeitar o processo, porque se você está fazendo, se você está participando, vai acontecer. Porque uma vez que você participa, o que resta para você fazer? O Pipes. O que é o Pipes? É você preparar, convidar, apresentar, cadastrar, acompanhar, o que está todo mundo careca de saber. Uma vez que eu estou participando dos eventos, absorvendo todo o conteúdo que eles me trazem, eu estou agindo massivamente todos os dias, vai me faltar só traçar o plano de ação, ter uma questão de organização, que talvez é o que vocês me perguntam, algumas de vocês me perguntam. Eu sou da pessoa que faz, não consigo ficar sem isso aqui. E aí, ó, é isso aí mesmo, é isso aí, Thalita, porque sabe por quê? Para mim, isso é comprovado cientificamente, uma vez que você coloca, no papel, gente, coloca no papel. Uma vez que você coloca no papel, você esvazia a sua mente daquilo que você não precisa se preocupar naquele momento. Então, vamos pensar assim, a gente está traçando o nosso planejamento da semana. Sempre é assim, tá, gente? No domingo é o dia de você planejar a sua semana seguinte. Aí no outro domingo, a semana seguinte, e por aí vai. Fechamento de mês. Primeiro dia do mês, você planeja o mês todo. E depois que você planejou o mês todo, a cada domingo, você vai planejando a semana. E como que você vai planejar a sua semana? Você vai colocar na agenda as suas tarefas e os seus compromissos. As suas metas, elas já foram traçadas no começo do mês. Então, virou o mês, você já traçou o seu plano, que é se requalificar, avançar, fazer poder de 3 ou não. Isso é a sua meta. A partir do momento que você faz isso, a cada domingo, você vai traçar o seu plano da semana, o seu planejamento semanal. E no seu planejamento semanal, ele vai incluir assim, ó, duas separações você vai fazer. Você vai fazer a lista de atividades e a sua lista de compromissos. Então, vamos colocar que aqui a maioria das pessoas, com certeza, é mãe, são pessoas muito ocupadas. A gente vai colocar todos os compromissos na agenda. Então, você vai colocar lá, vou colocar a minha, por exemplo. 6 horas da manhã, acordo, faço a minha leitura, a minha oração, tomo meu café, e daí já vou iniciar a minha prospecção. Isso tudo está na minha agenda. Aí, se no meio do caminho eu tenho um balé da Antonella, uma natação, ou levar ela para algum lugar, eu estou colocando isso na agenda também. Então, tá vendo que a sua agenda, ela é uma mistura de afazeres, das suas atividades geradoras de renda e dos seus compromissos, que são com horário marcado. Então, você coloca isso, por quê? Porque você tem que esvaziar isso da sua cabeça. Porque daí você vai conseguir se entregar nos momentos que você precisa nos seus compromissos. Por exemplo, eu estou dando essa mentoria para vocês. Eu poderia estar super preocupada porque eu estou lotada de coisa para fazer. Só que eu não estou preocupada porque já está tudo escrito aqui. Eu já esvaziei da minha cabeça. Se eu não tivesse colocado... Gente, a estratégia do papel funciona de fato. Se você não tivesse colocado isso no papel, eu não estaria conseguindo me entregar 100%, porque eu estaria tentando falar com vocês e, ao mesmo tempo, preocupada nas coisas que eu tenho para fazer. Eu não estou preocupada com as coisas que eu tenho para fazer, porque já está anotado. Elas vão acontecer. E um segundo motivo de você colocar tudo isso muito bem organizado no papel é que você vai fazendo e você vai ticando. Você vai riscando. Conforme você vai riscando, ao final do dia, você é capaz de se autoavaliar e ver se você conseguiu cumprir ou não conseguiu cumprir. Não conseguiu cumprir, obviamente, você vai se conectar com a sua linhagem ascendente e descobrir o motivo. A partir disso,
Aliás, além disso, se você conseguiu cumprir e riscar todos, isso é uma coisa científica, o seu nível de dopamina ele é elevado. E a partir do momento que o seu nível de dopamina se eleva, porque você conseguiu cumprir tudo aquilo que você se propôs, você se recarrega para fazer tudo de novo no outro dia. Então, tá vendo que a gente descobriu no nosso próprio corpo uma ferramenta, um hormônio que produz uma recarga de energia para o outro dia? É assim que você se recarrega. Você se recarrega dessa forma. E por que eu consegui me recarregar? Porque eu tive um planejamento. Eu tive uma organização. Um exemplo de organização, tá? Vou colocar assim uma coisa aqui, um exemplo de organização de atividades geradoras de renda. No seu dia, todos os dias, de domingo a domingo, tem que envolver pelo menos 1 hora de prospecção ativa, tá? E prospecção ativa, massiva mesmo. Você convidar pessoas, contatos frios e contatos quentes. Se você quiser colocar assim, prospecção ativa de 30 pessoas, contatos quentes, e prospecção ativa de 5 a 10 pessoas, contatos frios, é uma prospecção razoável para uma pessoa que está começando, tá? Então, isso é um exemplo de uma atividade que tem que ser listada diária na sua atividade. Além disso, o que você vai fazer? Follow-up. O que é follow-up? É o acompanhamento. O acompanhamento você faz acompanhamento de cliente, acompanhamento de equipe. Então, se você é uma pessoa que tem uma pessoa que seja embaixo de você, desenvolvendo o negócio como seu parceiro, você já tem que fazer follow-up de equipe. Você já tem que saber sobre a rotina dele, porque o seu interesse é que você se multiplique nele. Então, você tem que garantir que ele faça as mesmas coisas que você. E você faz isso acompanhando. Então, só para recapitular, na sua lista de atividades diárias tem que ter prospecção ativa de contatos quentes, prospecção ativa de contatos frios, follow-up, que é o acompanhamento de equipe, tá? Que são as pessoas que estão desenvolvendo o negócio junto com você. Então, se você está fazendo atividade geradora de renda, eles vão fazer também. Você simplesmente vai acompanhar isso. Vocês vão caminhar juntos. E o follow-up de clientes, porque você tem que garantir que eles estejam usando o produto. Você pode fazer uma lista de clientes, eu estou com 100 clientes que já compraram comigo. Você pode fazer uma divisão. Hoje eu vou contatar 20, hoje eu vou contatar 10, mas eu vou me garantir que eu saiba do que está acontecendo na rotina deles com relação aos olhos. Isso é o follow-up de cliente. Uma coisa que você automatiza e otimiza o tempo para acompanhar os clientes é fazendo grupo, tá? Fazendo grupo de clientes. A partir do momento que uma pessoa compra um óleo com você, seja no varejo, seja cadastrado, você já coloca ela no aquário, que a gente chama, né? No grupo. Porque ali você está alimentando... Gente, o grupo, ele tem que se alimentar... De clientes, ele tem que ser alimentado todos os dias. Todos os dias. Então, mas como que eu alimento o grupo todos os dias? Eu coloco dicas, eu coloco depoimentos, a Elo manda depoimentos todo santo dia no grupo. Você simplesmente replica. É fácil. O grupo de clientes é o nosso menor dos problemas, mas a gente tem que manter ele alimentado todos os dias, tá bom? Para uma pessoa que está começando, uma pessoa que está fazendo em tempo parcial, essas atividades, elas vão demandar 1 a 2 horas por dia. Agora, de verdade, tá? Tô falando do meu exemplo. Se você é uma pessoa que quer fazer acontecer, que quer mudar de vida e mudar o jogo nesse modelo de negócio, ou que está fazendo em tempo integral, assim como eu, desde o primeiro mês, desde o meu primeiro dia, sem exceção, eu venho fazendo, assim, umas 18 horas por dia, tá? Por quê? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu não posso me dar o luxo de não fazer todos os dias, porque às vezes, se eu falar, eu paro de fazer doTERRA 8 horas da noite, 6 horas. Vou fazer um CLT de doTERRA. Obviamente não vai dar certo, mas vamos colocar que eu quero fazer. Gente, às vezes uma pessoa está precisando de você e ela está precisando 8 horas da noite. Tá tudo bem para mim se uma pessoa estiver precisando de mim meia-noite, 1 hora. Por quê? Porque eu estou no meu processo. Eu preciso me duplicar. Eu preciso que as pessoas aprendam. E se não fosse só essa questão de equipe, que as pessoas aprendam, talvez um cliente. Eu não me esqueço de que uma vez uma cliente, ela me ligou 11h30 da noite porque o filho tinha derramado um prato de sopa quente na perna. E ela queria saber se tinha algum óleo que podia passar. Se eu tivesse me dado o luxo, numa sexta-feira à noite, 11h30 da noite, não vou atender clientes, talvez ela não teria tido um depoimento, um testemunho com lavanda. Então, eu não me dou esse luxo, tá? Talvez algumas pessoas possam não concordar, mas eu não me dou.
Com os clientes eu não me dou porque eles precisam, e com a equipe porque eu estou num período de construção, eu preciso me duplicar. Eles precisam entender o que é um processo, o que é uma renúncia, o que é um sacrifício e o que é doer. Porque às vezes dói, a gente quer... eu estou aqui falando com vocês e a Antonella agora há pouco estava berrando na porta, me querendo ficar com a mãe, mas é o processo. Eu estou fazendo isso por ela, porque eu sei que um dia vai ser alguém no meu lugar, fazendo assim como eu, porque a gente quer encontrar pessoas iguais a nós ou melhores que nós, que vai estar no processo. E eu vou ter o meu tempo com ela. Só que isso é um processo e ela não vai lembrar disso. Tá tudo bem. Eu tenho certeza que ela não vai me brigar comigo por causa disso. Então, a parte do seu planejamento é refletir muito sobre essas coisas. Quantas horas eu tenho para fazer doTERRA por dia? O que eu espero de doTERRA? Qual é o meu motivo? Qual é o horário que eu estipulei para fazer doTERRA se eu faço em tempo parcial? Se você não faz em tempo parcial, não tem hora. Qual é o horário da soneca das crianças? Porque talvez é esse horário que eu mais vou conseguir produzir. Depois que você responde essas perguntas, você consegue fazer esse planejamento que eu estou falando. Você consegue se organizar. Talvez o que vocês vieram para ouvir aqui hoje é qual é o grande segredo da organização. O grande segredo que eu faço é isso, gente. Eu me organizo assim todos os dias. Eu faço um checklist diário todos os dias, eu me proponho cumpri-lo todos os dias. Isso dá certo, assim, 1000%. Para mim nunca não funcionou. E não só em doTERRA, na época de escola, eu sempre fui assim. Sempre gostei de fazer essa parte muito bem organizada. Porque você se propõe, você se desafia todos os dias. A ideia é você colocar, a ideia de você colocar no papel, ela deve ser assim, impreterível. Tem que acontecer, esvazia a sua cabeça. Se preocupa com o que você tem que se preocupar, agindo e se entregando. A cada coisa que você faz. Porque às vezes a gente quer fazer muito no volume. Eu consegui fazer tudo. Mas fez em 1 hora, não fez nada com qualidade. Se propõe a fazer com qualidade as ações que você colocou no papel. Aí você começa a agir, você começa a fazer o seu plano de ação. Você vai... esse modelo de negócio, ele te exige muito um jogo de mentalidade. Ele te exige um jogo mental, assim, diário. Vocês têm que entender que empreender com doTERRA é abrir uma empresa. Vocês têm que se posicionar como empresárias, como donas de uma empresa. E não tratar esse negócio como eu coloquei R$787 nesse negócio. Não, eu coloquei R$1 milhão nesse negócio e 1 milhão de motivos para fazer esse negócio dar certo. E ele vai dar certo, porque eu coloquei minha vida aqui. Eu larguei muita coisa para estar aqui, eu fiz transição de carreira para estar aqui, esse negócio vai dar certo. Então, eu vou acordar mais cedo, eu vou imprimir volume, eu vou imprimir velocidade e eu vou fazer até dar certo. As pessoas, elas costumam não dar valor em doTERRA muitas das vezes porque elas não têm postura. Tá vendo que é tudo uma questão de se posicionar? Se posicionem como as pessoas que vão fazer dar certo a todo e qualquer custo, independente do que as pessoas vão falar. Porque muitos não querem se posicionar por vergonha. Tá vendendo alinho. Esses dias eu fiz um post que eu não deixei de ser advogada para ser uma vendedora de óleozinho, não é isso. Eu estou empreendendo, eu estou faturando, eu tenho uma empresa, eu sou empresária. Então, vai muito de se portar. Quando você se porta, você trabalha o seu jogo o seu jogo mental. Esse negócio, ele vai dar certo, porque é você que está fazendo dar certo. E você faz dar certo se tornando... Gente, nem que seja 1%. 1% melhor a cada dia. Se você faz isso, se você se torna 1% melhor a cada dia, você vai ser 360% maior no período de 1 ano. E você vai se surpreender depois desse 1 ano com a pessoa que você se tornou. Isso se você se tornar melhor 1% a cada dia. As pessoas, elas costumam querer o nosso resultado, só que elas não querem o processo que ele exige. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Tinha um monte de diamante aí com resultado, só que o processo ele é seletivo. E ele seleciona resiliência, persistência, constância. Se você consegue fazer uma pessoa olhar dessa forma, ela passa a persistir, ela passa a ser resiliente, ela passa a ser constante e ela passa a superar todas as dificuldades e as fases que o processo vai exigir. E, acima de tudo, se você consegue ser essa pessoa melhor e você aprende isso, você vai conseguir o quê? Se duplicar. Você vai conseguir ensinar. Eu nem digo ensinar.
Esse modelo de negócio, quando você lidera, você não ensina, você inspira, é completamente diferente. O meu objetivo como líder em doTERRA não é transportar, né? Eu vou carregar uma pessoa do lugar onde ela está para um patamar que ela nunca esteve. Isso é o objetivo de um líder. E eu faço isso liderando pelo exemplo, respirando, vivendo esse modelo de negócio todo dia. Só que no meio do caminho as pessoas se frustram. Acontece que uma expectativa, às vezes, ela gera uma frustração. Só que você não pode ter uma frustração, você não vai se frustrar. Eu garanto que vocês não se frustram se o trabalho for pequeno. Se o trabalho for grande, se o objetivo for grande, se você for visionária, você não vai ser uma pessoa que se frustra. Então, se perguntem para depois se avaliar. O que você faz, como você faz, quantas vezes você faz. As pessoas, elas sabem o que e elas sabem como fazer. Só que elas erram justo nesse, desculpa. Elas sabem o que e elas sabem como fazer, mas elas erram aqui. Elas erram na quantidade. Elas usam o produto da forma errada, elas falam com as pessoas da forma errada, elas participam do treinamento da forma errada, elas não falam com a quantidade de pessoas da forma certa. O erro sempre está na quantidade, sempre está no volume. Vocês querem saber como que vocês fazem mais fechamento? Vamos colocar números. A cada 10 pessoas, eu faço um fechamento. Eu apresento para 10 pessoas, eu fecho uma pessoa, tá? Vamos colocar esse exemplo. Se você quer dobrar esse volume, eu quero fechar 2 pessoas, o que você vai fazer? Fala com 20. É simples. Gente, é simples. A matemática, ela é básica. Se eu quero fazer 5 fechamentos, eu vou falar com tantas pessoas. Se eu quero fazer 10, eu vou falar com... É simplesmente isso. O nosso negócio, ele se movimenta pelo volume, pela repetição. Você nunca vai conseguir ser bom em alguma coisa fazendo pouco e não sendo repetitivo e contínuo. Então, tenha uma atitude, exemplo, comportamento. A melhor forma de você ensinar as pessoas a fazerem essa mesma coisa é você liderar pelo exemplo. Não existe exemplo melhor. Uma das coisas que eu sempre fiz para ensinar a minha equipe é sempre mostrar que eu estava fazendo a todo e qualquer custo. E eu continuo fazendo a todo e qualquer custo. Independente do que esteja na minha frente, independente do sacrifício que esteja na minha frente, não tem problema. Não tem, porque eu sei que é um processo. Eu sei que depois eu vou rir lá na frente. E eles vão também, porque é assim que a gente se duplica. Então, tenham atitudes profissionais para serem bem-sucedidos em doTERRA. Sejam profissionais. Fazendo tudo isso, vocês se tornam pessoas profissionais. Então, sejam profissionais, tenham constância, tenham visão a longo prazo, a gente não atropela as coisas, a gente não olha as pessoas, a gente não entra em doTERRA já olhando as pessoas que já estão lá em cima e fala, se frustra porque eu não consegui chegar. Não tem como, você não compara o seu início com o meio de alguém. A pessoa que já está no meio, ela já passou pelo processo, já doeu, ela já renunciou a muita coisa. Então, você não vai comparar o seu início com isso, porque você está apenas começando. Isso é ter visão a longo prazo, é respeitar o processo, é respeitar o seu tempo. E para isso, você vai participar dos treinamentos, promover eventos. Promover eventos é aquela ideia de uma pessoa com sucesso necessariamente está com o microfone na mão. Então, peguem o microfone, busquem o microfone, procurem por ele. Contem a história de vocês, emanem a voz de vocês todos os dias. Porque a sua história, o fato de você se calar, você talvez esteja negligenciando isso para uma outra pessoa. O fato de você encontrar uma pessoa que precisa de uma renda extra e você ficar calada, você está sendo negligente. O fato de você encontrar uma pessoa com dificuldade para respirar, ou espirrando do seu lado, você não pingar um peppermint na palma da mão dela, você está sendo negligente. Apresente o plano todos os dias, porque fazer isso para um próximo é ser uma pessoa constante, é apresentar o plano todos os dias. Só que fazendo tudo isso, não dependam de ninguém e não se comparem. Respeitem o processo de vocês. Leiam livros, se autodesenvolvam, contem a história de vocês e sejam especialistas dessas histórias. E, acima de tudo, gente, mantenham viva a lista de contatos de vocês. Viva. O que é manter viva uma lista de contatos? É fazer contatos todos os dias. Hoje eu estou colocando... Todo dia tem que aparecer uma pessoa nova na sua lista de contatos. Eu gosto de colocar mais de uma, porque as pessoas aparecem. Se você está se posicionando, veja bem, se você se posiciona, se você faz doTERRA todos os dias,
Se você está sendo constante, as pessoas vão aparecer também. Não é só uma coisa de você prospectar, pessoas vão aparecer, contatos dos contatos, indicação. Porque você está criando um relacionamento forte, você está gerando um bom acompanhamento e você está se posicionando, tá? Além disso tudo, gente, não deixem de acreditar que vocês conseguem. Porque às vezes a gente costuma ver um exemplo que deu certo e falar, não, eu não consigo. Mas espera aí, vou dar o meu exemplo. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha experiência em vendas, não sabia o que era da terra, não sabia o que era marketing de relacionamento. Deu certo, tá dando certo. Mas como que tá dando certo? Porque tá fazendo todos os dias e eu não deixo de acreditar que eu vou conseguir. Porque você tem pessoas que estão chegando no topo, eu vou chegar também. Eu acredito em mim mesma. A gente tem mania de se frustrar e se colocar para baixo, porque as pessoas no meio do nosso caminho vão falar que a gente não consegue. Mas quem vai ditar se a gente consegue ou não somos nós mesmos. Se eu conseguir, você também consegue. É basicamente isso. Eu jamais teria acreditado em mim mesma se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse começado. A gente precisa ser um pouco ousado. A gente precisa tomar atitudes ousadas. O meu Blue Diamond, por exemplo, eu desejei esse Blue Diamond acima de tudo. Só que acima de desejar o Blue Diamond, eu fiz ele. Eu lapidei ele. Algumas pessoas só ficam desejando, mas não fazem. Então, estejam no grupo das pessoas que fazem acontecer. O meu Blue Diamond, por exemplo, foi foco total. Eu não desviei do foco nenhum dia, depois que a gente decidiu fazer acontecer. No mês passado, quando a gente fez, a gente não dormiu em casa 3, 4 dias na semana. A gente dormia 2 horas da manhã, terminando mentoria, e acordando às 4 para sair na estrada. A gente foi 2 vezes para Curitiba, 2 vezes para São Paulo, Porto Alegre, a gente rodou. Eu não consegui ver a minha filha, mas por quê? Porque eu sabia do meu foco. Eu sabia que era necessário. Eu sabia do meu objetivo, ele estava traçado, ele ia acontecer a todo e qualquer custo, porque eu já tinha tomado a decisão. Só que se eu não tivesse foco, ele não teria acontecido. Se eu não tivesse chamado, ele não teria acontecido. Se eu não tivesse tido atitudes necessárias, ele não teria acontecido. E por atitudes e por decisão, eu digo, por exemplo, para vocês terem noção, quando a gente decidiu bater o ranking de Blue Diamond, no mesmo dia, a gente já escolheu a música que a gente faria o vídeo que anunciaria o Blue Diamond. Eu já coloquei todo o azul do Blue Diamond no Instagram. A gente já tomou todas as atitudes. Eu já comprei até um carro azul depois disso. Mas eu tomei atitudes necessárias que chamariam esse Blue Diamond. Isso tudo foi criado depois da nossa decisão de ir para esse ranking. Isso começou pelas nossas atitudes. Então, eu saí do hotel, no dia que a gente decidiu do ranking ir para o Blue Diamond, já sabendo que ele viria, e eu já comecei a esboçar o meu discurso do Blue Diamond. Eu já tinha criado, no segundo dia, a legenda da foto que eu postaria quando a gente atingisse esse ranking. Vocês estão entendendo como você se torna uma pessoa decisiva? Quando você assina, quando você traça os Golds, um deles comprou já o ingresso do Golds, que ele iria pela primeira vez, quando ele decidiu bater, no começo do mês. E isso acontece quando você renuncia ao processo também, porque eu fui julgada todos esses meses, mas principalmente nesse último mês, porque eu tive que deixar minha filha para ir trabalhar, e fui julgada por isso. Quando eu esquecia de que dia da semana que era, minha mãe do meu lado tinha que conversar comigo pelo celular, porque eu só olhava o celular, ela falava, tô tentando falar com você, você não tá me ouvindo, você pode me responder? Pode ser por aqui mesmo, eu tô aqui do seu lado. Porque não tinha outra opção. Quando você sai de casa só para ir numa reunião, volta, desarruma as malas, faz as malas de novo e já sai de novo. Quando você renuncia absolutamente tudo para fazer acontecer aquilo que você se propôs, porque você sabe que é só por um período. Até lá, até acontecer, vocês vão ter que ser as pessoas que quebram as regras, as pessoas que são as minorias. Não sejam as pessoas que fazem o que a maioria faz, sejam o que a minoria faz. A gente tem que pensar que a gente está num modelo de negócio que acelera o tempo. Um ano nesse negócio muito bem trabalhado equivale a 8 no CLT. Então, o que a gente tem que fazer? Não desistir, persistir, ser constante, passar pelos obstáculos, renunciar, sacrificar, decidir, respeitar o processo.
Sejam gratos por cada degrau da subida de vocês e comemorem cada conquista. Não vivam pela vista, vivam pela escalada. Vale a pena. É muito gostoso. Eu tô morrendo de saudade do meu processo de Blue Diamond, muito mais do que quando eu comemorei o ranking. Porque o gostoso foi a adrenalina no meio do caminho, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de estar cada hora no lugar, de esquecer que dia da semana que era, dane-se, de ficar sem dormir é gostoso, porque eu vivo isso. Eu sou do tipo intensa, eu sou intensa, eu prefiro assim. Porque você conspira, você faz o que o universo conspira a seu favor, porque você paga o preço todos os dias. Porque para crescer tem que pagar o preço. Só que quando você entende isso, você vive. Mas, além de tudo, além de você viver esse modelo de negócio, a mágica começa a acontecer a partir daí. Porque as pessoas começam a comprar a sua visão. E esse é o papel do líder, que é aquilo que eu falei. O líder, ele leva as pessoas do ambiente onde elas estão para um patamar onde elas nunca imaginariam estar um dia. Tem uma música que ela resume muito bem isso, sabe? De desejo, de vivência, de intensidade. Quem procura, acha. E quem pede, é atendido. Então, saiba o que você procura e selecione os seus pedidos. Nunca deixe ninguém falar que você não consegue fazer alguma coisa. Nem mesmo as pessoas próximas a você. Se você tem um sonho, você corre atrás dele. Não importa o que custe para você alcançá-lo, porque as pessoas elas vão falar que você não consegue vencer porque elas não conseguem vencer. Então, elas vão falar que vocês não conseguem. Então, se tem uma coisa que eu posso, assim, deixar para vocês vivam, sejam persistentes, sejam constantes. Se vocês querem alguma coisa, corram atrás, não importa o tempo que levem. Respeitem esse processo. Gente, aqui, a gente costuma, veja bem, no tradicional, a gente costuma esperar, sei lá, 5, 6, 7 anos para pegar um diploma. Aqui a gente não espera um ano, não espera um mês. A gente não espera um mês, porque a gente vê os outros acelerados, a gente vê o marketing de relacionamento acelera isso, e a gente não espera 6 meses para ter resultado em doTERRA. Maturem o tempo de vocês, respeitem isso. O fracasso, ele não é a falta do sucesso. O fracasso é você desistir no meio do caminho. Cortella fala isso. Tem uma frase dele que fala isso. O fracasso não é a falta de sucesso. O fracasso é você desistir no meio do caminho. Não desistam, porque vai ser difícil lá fora em qualquer outro lugar. Qualquer outro trabalho vai ser difícil. Difícil para mim era entrar 8 horas no escritório, que eu tinha que me deslocar, ter que sair 10 horas da noite e ganhar R$1.600 por mês. Difícil para mim era estudar 12 horas por dia, que era o que eu estudava, que meu quarto era recheado de post-it, e nem saber se ia ter concurso. Isso para mim era difícil, não ter perspectiva. Ficar vislumbrando aqueles números grandes que a gente quer ganhar por mês e não chegar àquilo nunca. Isso para mim era difícil. Então, é aqui que vai acontecer os meus sonhos. Só que, acima de tudo, é aqui que eu vou ser a ferramenta que vai realizar os sonhos de outras pessoas também. Estejam aqui para isso, para realizar o sonho de outras pessoas também. Porque se você já tem uma pessoa que esteja desenvolvendo com você, você vai ser o instrumento necessário para a realização do sonho daquela pessoa. Vocês vão caminhar juntos. Tá bom? Gente, eu falo, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Acho que eu falei a maioria do que eu queria falar, gente. Se eu não falei alguma coisa, vocês, por favor, me perguntem. Eu vou ver o chat aqui. Eu acho que você deixou todo mundo assim, uau! Eu achei o máximo, gente. Não tem como não se inspirar. Você é inspiradora, não adianta. Obrigada. Mas eu vi uma perguntinha ali, tem pessoas ansiosas, e eu sei que isso você consegue falar ali, para saber dos teus cadernos, das tuas organizações. Eu lembro que logo que você começou, o Eliezer, eu acho que fez uma live com você, verdade. lá no comecinho, tipo, vocês fizeram um recorde de cadastro, um negócio assim, e você falou um pouquinho disso, e gravou muito. E aí a Elô comentou esses dias aqui sobre isso, e eu acho que é uma coisa simples para você, né? Você falou um pouco da tua organização ali, né? Tipo, você tem que acompanhar você tem que acompanhar o cliente, mas tem que acompanhar a equipe. Então, tipo, quem conseguiu pegou ali um pouco, mas eu acho que falar também, não sei se você vai lembrar, lá no comecinho você falou assim, eu falo com a pessoa, depois de tantos dias eu falo de novo,
aí depois de tantos dias eu faço isso, daí depois de tantos dias eu acho que essa metodologia ali, que é uma coisa que pode ser muito nova para bastante gente. Verdade, eu tinha até um material disso. Eu vou pegar esse material e vou mandar para vocês. Porque eu lembro que depois da live, eu fiz até uma apuração de tudo isso, eu coloquei. Mas basicamente assim, eu fiz a lista de contatos, tá? Daí eu separei as pessoas que eram para o negócio. Isso não, eu tô falando o que eu fiz no começo, tá? Fiz a lista de contatos e eu separei as pessoas que eram para o negócio, separei as pessoas que eram para o óleo. E eu comecei a abordar essas pessoas sem um objetivo diário. Eu falei do objetivo diário para vocês, porque é uma coisa a ser traçada, mas no meu começo eu queria fazer volume, então eu falava com o maior número de pessoas possível. Então eu comecei a convidar essas pessoas tanto para conhecer o negócio quanto para conhecer os olhos, e ir até a casa das pessoas. E comecei a fazer fechamento de kits nas casas e comecei a entender que daria certo, fazendo volume. Então, uma vez que uma pessoa fechava um kit, por exemplo, comigo, eu mantia ela sempre em contato para acompanhar, para saber se ela estava usando corretamente. E enquanto eu fazia isso, eu já estava abordando a outra. Mas as pessoas que acabavam me falando não, eu trabalhava com essa periodicidade. Então, falava assim, me falou não, daqui 3 dias eu vou tentar. Não me respondeu, daqui 3 dias eu vou abordar essa pessoa novamente. Não me respondeu ainda, daqui 1 semana. Não me respondeu ainda, daqui 1 mês, tá? Ou uma pessoa falou, vou deixar para depois. Aí, gente, sempre quando a pessoa fala assim, deixa para a semana que vem, ou espera virar o cartão, você sempre tem que ser a pessoa que vai sair com a última palavra. Então, a gente vai se falando. Você nunca é a pessoa que fala, a gente vai se falando. A gente vai se falando é a pior coisa que você pode falar, é muito vago. Então, uma pessoa fala assim, eu vou ver e eu te falo. Aí você fala assim, olha, semana que vem ficaria bom para você? Terça-feira seria um bom dia? Seria. Então, você já vai lá e anota na sua agenda que terça-feira você vai abordá-la de novo. Então, eu trabalhava muito com essa questão de periodicidade, sabe? De 3, 7, 15 e 30 dias. Eu trabalhava desta forma, uma vez que eu já tinha feito a divisão de clientes e pessoas para o negócio. Paralelo a isso, comecei a criar grupo de clientes, né? Então, comecei a jogar essas pessoas lá e alimentar essas pessoas. Mas a minha estratégia sempre foi do 1 a 1, de falar personalizadamente com uma pessoa. Então, dá muita atenção para ela. A pessoa ela quer ser ouvida, a pessoa ela quer se relacionar com você. Se você mandar uma mensagem padrão que não tem minimamente o nome dessa pessoa, você não vai ter a sua atenção de volta. Você vai ter que dar essa atenção para a pessoa. Então, stalkeia alguém no Instagram, vai curtindo um monte de foto, vai respondendo stories, vai dando bom dia, você está aquecendo. Isso tudo é o aquecimento do seu contato. Depois você entra e prospecta. Então, uma vez que eu tinha feito no papel sobre organização, voltando e falando sobre organização, uma vez que eu tinha feito no papel a lista de contatos, separando entre clientes e pessoas do negócio, eu comecei a organizar a forma com que eu trabalharia isso, que é justamente a parte da agenda. A agenda, ela não tem como não dar certo, gente, não tem. A sua agenda, ela tem que ter as atividades geradoras de renda e os seus compromissos. Porque daí você começa a falar assim, tal horário eu tenho tal pessoa para atender sobre óleo, depois tal pessoa para atender sobre o negócio, depois eu vou fazer o protocolo de tal pessoa. Isso tudo anotado na agenda. Então, a questão do caderno e organização foi muito disso. Aí, a partir do momento que as pessoas foram entrando para o negócio, eu tive que profissionalizar isso. Eu tive que trazer de uma forma mais automatizada, a partir do momento que uma pessoa entrasse. Então, por exemplo, uma pessoa entrou para desenvolver um negócio. Aí eu mando um passo a passo para ela. Um passo a passo. Primeiro, eu quero que antes do kit chegar, primeiro eu quero que você analise esses materiais, assista essas mentorias gravadas, faça a sua lista de 100 nomes, faça uma publicação no seu Instagram para dar um bem-vindo, comecei um projeto novo, e daí depois a gente marca uma mentoria para a gente sentar e fazer a lista de contatos junto. Porque daí você começa a preparar o terreno para uma pessoa vir falar com você e você conseguir se multiplicar e liderar. Não sei o que mais de organização. Será que tem mais alguma coisa que eu não estou falando? Estou lembrando? Eu acho que o básico é isso. Eu acho que é muito feeling também, né?
porque você vai ver, enquanto a pessoa não fala não para você, gente, ela tem que estar na tua lista de daqui a pouco fala de novo, daqui a pouco falo de novo, daqui a pouco falo de novo. Então tem que ter esse aprender. A Gabi muito rapidamente aprendeu que ela não ia dar conta de continuar aquele processo de 1 a 1. E o que ela fez? Cara, tá entrando muita gente, eu tenho que automatizar e melhorar isso. E de verdade, gente, a gente tem que sempre aproveitar e pegar as coisas boas. E isso é uma parte que eu pedi para a Gabi. Gabi, eu adorei a tua parte dessa automatização dela, e eu quero fazer isso com os clientes. De que forma? Gente, passando vídeo de óleo, passando uma aula, passando... Olha só, por quê? Porque eu trabalho muito mais, e aqui como né, nós dois dividimos um pouco o trabalho, eu trabalho muito mais com clientes. Então, imagina a gente conseguir automatizar. Só que é muito importante você entender que você automatiza, mas não perde o contato com a tua pessoa. Exato. Que a Gabi deixou muito claro isso também. Você não vai automatizar e, tipo, só spam, ficar mandando mensagem no grupo, mensagem nas listas de transmissão. Não. Você ainda é uma pessoa e teu cliente ainda é uma pessoa. E vocês têm que estar ligados. Sim. Gabi, foi fenomenal. Não tenho o que falar. Eu quero saber se tem perguntas. A Elaine perguntou aqui se no grupo de clientes eu falo do plano. Não, tá? A não ser, tipo assim, tem apresentação da oportunidade, eu mando um link de vez em quando. No grupo de clientes, eu prefiro manter eles para consumo, para educar sobre o negócio, porque os clientes, necessariamente, a grande maioria, eles vão te seguir no Instagram, eles já sabem do seu movimento. Hoje, a maioria não, né? Mas muitos clientes vieram para o negócio, mas pelo movimento do Instagram, não pelo grupo de clientes. Eu faço assim, não sei se alguma pessoa não faz de outra forma, mas eu faço assim, eu crio o desejo no Instagram. É lá que vocês vão criar a oportunidade. Eu concordo. A gente sempre fala, aqui, Gabi, a gente faz assim, como tem eu, a Carla e a Elô, então, às vezes, cada uma tem uma opinião e a gente sempre fala as opiniões e tal, mas eu concordo totalmente. Eu acho que ali no aquário é para falar do produto, você já tem os clientes lá para saber só do produto. Se você começa a falar de negócios lá, lógico, vai ter cliente que vai se interessar, óbvio. Só que entende que você está em contato com esses clientes e que falar no pessoal com ele é muito melhor do negócio do que você ficar jogando lá no grupo, que você pode espantar outros clientes. Então, eu acho que é interessante o grupo de cliente ficar só realmente para produtos mesmo. E importantíssimo, gente, que a Gabi falou, alimentem o grupo de vocês, não fiquem esperando as outras pessoas. Ah, tá, mas eu estou no grupo e a minha líder não coloca. Coloque você. Fala com ela, olha, Gabi, eu vi que está difícil para você ali colocar todos os dias, eu posso colocar umas dicas? Porque se você está em mais grupos, ou se você... Gente, vamos falar a verdade, a gente já falou aqui em outras aulas, tem muitas pessoas que são muito mais capacitadas do que nós como aromaterapeuta, como conhecedor de produto e tal. Cara, e se você está num grupo, por que você não vai abençoar as pessoas, bendita? Com as coisas que você sabe? Então, ajuda, coloca lá. Ah, mas o grupo é da minha líder. Gente, nós somos uma equipe. Se eu e a Gabi participamos do mesmo grupo e eu sei coisas e a Gabi sabe coisas, eu não vou colocar porque a Gabi está colocando, não faz sentido. Todo mundo está unido. É uma equipe só, nós somos uma equipe só. Então, a gente tem que alimentar os grupos, tá? E aí, fala com o teu líder. Se o grupo é do teu líder, né, entre aspas, fala com ele. Posso te ajudar? Vocês não têm ideia da ajuda que vocês vão dar. Entende? Tipo assim, é muito bom ter mais pessoas alimentando, sem contar que quem não é visto não é lembrado. Então, se você está colocando coisa sobre o produto ali, os teus clientes que estão ali, eles estão vendo que você sabe. Eles estão vendo que você se importa, eles estão vendo que você está ali ajudando e alimentando o grupo. Extraia o melhor de cada um, separe o que cada um tem de melhor. O meu melhor não é produto, eu falo dos 12 óleos, o meu discurso ele começou o mesmo e ele vai terminar o mesmo sempre dos 12 óleos, mas se o meu melhor não é o produto, eu vou terceirizar isso, outra pessoa vai falar de produto. Eu vou focar naquilo que eu sou de melhor, não queiram abraçar, a gente tem mania de querer abraçar tudo e ser especialista no óleo, especialista no negócio, especialista em lida, não. Você vai fazer aquilo que você é de melhor, vai potencializar e vai encontrar as pessoas, os seus braços que vão te ajudar nesse meio do caminho. Porque tudo é uma troca, do Terra é uma relação recíproca, todo mundo sabe disso.
A gente só vai profissionalizar isso. O meu negócio é pessoas. Esse é o meu... Eu sou movida por isso. Não é produto. Então, não vou focar numa coisa que não vai me trazer esse resultado. Outra pessoa vai. E aí, eu ajudo ela a desenvolver pessoas. Enfim, é assim que você vai isso, encontrando uma os troca. talentos na sua organização. Fazer o que é preciso pelo tempo que for necessário. Se você detesta o produto, acha alguém que ame e trabalha com essa pessoa. É isso aí, é verdade. É verdade. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que, cara, foi esclarecedor demais, foi incrível demais. Você é um exemplo, você é inspiradora e eu Obrigada. amo a nossa baby, a nossa irmã mais nova, que agora é mais velha. Aline, você Obrigada, tinha gente. aberto o teu você fazer uma pergunta? É, porque eu acho que eu não formulei ela bem ali no chat. A Gabi estava falando aí de quando ela inicia as pessoas, ela, antes do kit chegar, ela faz um passo a passo. Primeiro envia os materiais para a pessoa ler. Você repete esse... Ah, sim, sim. Isso é uma pessoa que quer desenvolver o negócio, tá? Uma pessoa que comprou um kit e ela não vai desenvolver o negócio, eu mando o modo de uso dos 12 óleos. Depois que chega, eu faço a consulta de bem-estar, obviamente. Agora, uma pessoa entrou para desenvolver um negócio. Enquanto o kit dela não chega, ela não fica esquecida. Você não vai esquecer, porque se você já está aquecendo os motores dela, quando o kit chegar, ela já vai estar pronta para pegar ele e ir para a rua. E você faz isso mandando as coisas básicas, os materiais básicos, e pedindo para ela já ir preparando na lista de contatos. Então, a primeira coisa que você faz, a pessoa, você cadastrou uma pessoa, você já coloca ela nos grupos necessários, né? Os grupos que, obviamente, vocês têm aí. Depois você já vai munindo ela de informações e pedindo para ela estudar os materiais. Então, mande os materiais oficiais da doTERRA, alguns alinhamentos que você tem gravado, alguns materiais que você julga importantes. E você vai falando, fulano, você tem até o dia tal, você acha que você consegue analisar esses materiais? Porque daí você vai analisar esses materiais até no dia tal, e enquanto isso, ou depois disso, você vai elaborar para mim uma lista de no mínimo 100 nomes. Porque ao fazer isso, o kit já vai chegando, o kit chegou, ele já vai ter acessado os materiais, já vai ter feito a lista. Aí vocês vão sentar juntos para fazer a consulta de bem-estar e já começar a abordagem da lista. E ao mesmo tempo, se ele analisou os materiais, ele já vai ter dúvidas para já te passar. Então não vai ser uma coisa muito crua, sabe? Que você vai ter que ensinar tudo de uma vez só. Ele já ensinou, ele já se auto-ensinou 50%. Você já vai só tirar as dúvidas e já vai botar ele para rua. No bom sentido, né? Obrigada. Perfeito. Toca ele para rua, vai. Toca para rua, vai, filho. Pega a bolsinha, ó, sai. Perfeito. Gente, então eu preciso agradecer de coração, Gabi, foi maravilhosa a tua aula. Eu perdi o comecinho ali, mas eu peguei todo o restante ali no carro e depois cheguei aqui e, cara, Gente, vocês perceberam como é duplicável? É muito duplicável. A forma que a Gabi ensina é o dia a dia. É o dia a dia. E é fazer, é decidir e realmente fazer. Não tem erro, tá? O que a Gabi falou hoje, se vocês seguirem, gente, tá feito o negócio. Tá tudo certo. É só definir o prazo e mandar ver. Não tem erro mesmo, é verdade. Não É tem buscar, é fazer e seguir em frente. Gabi, obrigada. Obrigada, gente. Foi Obrigada. maravilhosa essa aula. Vou pedir para você parar a gravação. Ah, eu consigo parar aqui. Eu te tornei anfitriã já. Ai, gente, chique é outra coisa, que sabe mexer nas coisas, né? Não é que nem a gente que fica aqui se batendo. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Obrigada, Gabi, pela aula maravilhosa. Agradeço por todas essas pessoas. Chegamos a 80 e pouquinho, 81, 82. Deixa eu achar. Oh, meu Deus do céu. A minha tá do outro lado da porta, berrando. É isso aí, gente. Obrigado. Boa noite. Acabamos nossa aula, agora só eu vou me bater aqui para gravar e tá tudo certo. Tchau, gente. Beijo, obrigado. Tchau. Vai mandar lá, Thay, no grupo?
Tchau, Thay. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.